Friedrich Nietzsche não foi apenas um filósofo. Ele foi um homem que atravessou a própria escuridão tantas vezes que acabou transformando sofrimento em linguagem, dor em sabedoria, solidão em lucidez. Nascido em 1844, estudioso de filologia, filosofia, psicologia e das raízes profundas da alma humana, Nietzsche passou a vida investigando uma pergunta que poucos têm coragem de enfrentar. O que fazemos com a dor que ninguém vê? Ele viveu quase sempre isolado. Sofreu com doenças físicas violentas, passou anos lutando contra crises internas que quase o destruíram. E foi justamente desse lugar de vulnerabilidade brutal que surgiram algumas das ideias mais poderosas da história da filosofia moderna. Nietzsche não falava sobre sofrimento como alguém que observava de longe. Ele falava como quem viveu a queda e descobriu que a força verdadeira nasce exatamente ali. Por isso este vídeo existe. Porque há momentos em que palavras leves não ajudam. Momentos em que conselhos superficiais só machucam ainda mais. Momentos em que você não quer ouvir que vai passar. Você quer entender por que dói tanto e como continuar andando mesmo assim. E é aqui que Nietzsche entra. Suas reflexões são duras, profundas, diretas, mas carregam algo que pouca gente hoje tem coragem de oferecer. Verdade. Não conforto, verdade. Hoje você vai ouvir 10 reflexões de Nietzsche para quem sofre em silêncio. Reflexões que não tentam encobrir a dor, mas iluminá-la. Reflexões que não tentam te distrair, mas te fortalecer. Reflexões que não prometem felicidade imediata, mas oferecem algo muito mais valioso: a capacidade de sobreviver à sua própria escuridão e sair dela mais forte do que entrou. Respire fundo. Deixe cada palavra assentar dentro de você. E permita que Nietzsche fale exatamente onde ninguém nunca conseguiu alcançar. Reflexão 1. A dor não é sua inimiga, é sua primeira mestra. Nietzsche acreditava que a dor é a primeira força que realmente acorda um ser humano. Não é a alegria, não é a motivação, não são os dias fáceis, é a dor. Ela chega sem pedir permissão, arranca você de qualquer ilusão confortável, tira você da fantasia de controle e coloca você diante de uma verdade que ninguém gosta de encarar. Tudo o que você é, tudo o que você acredita, tudo o que você evita é revelado quando dói. É por isso que Nietzsche dizia que o sofrimento profundo sempre foi o mestre mais severo. Não porque destrói, mas porque desmascara. A dor mostra quem você é quando ninguém está olhando. Mostra o que você realmente valoriza quando tudo o que era superficial desaparece. Mostra o tamanho da sua coragem, não nos momentos de inspiração, mas nos minutos em que você pensa em desistir. E o mais brutal de tudo é que Nietzsche não tratava a dor como um obstáculo. Ele tratava como um chamado. Chama você para dentro, para o lugar onde você nunca quis entrar. Para memórias que você empurrou para debaixo do tapete, para traumas que você fingiu que já estavam resolvidos, para verdades que você aprendeu a ignorar. É por isso que, muitas vezes, o sofrimento parece repetitivo. Ele volta, e volta, e volta. Não porque você está destinado a sofrer, mas porque você ainda não ouviu o que ele está tentando dizer. A dor não é uma punição, é uma mensagem. E quanto mais você corre dela, mais alto ela grita. Mas quando você finalmente para, quando você respira, quando você olha para o machucado sem medo, ela muda.
Porque Nietzsche sabia: a dor só destrói quem tenta fugir dela. Quem encara, transforma. Você já percebeu que nos momentos mais sombrios da sua vida, algo mudou dentro de você? Talvez tenha sido um corte, uma perda, uma decepção, um silêncio insuportável. Mas foi ali, naquele ponto mais baixo, que você descobriu uma força que nem sabia que tinha. E Nietzsche explicava isso de forma simples: o que não me mata, me fortalece. Mas essa frase não significa o que o mundo transformou nela. Não é sobre seguir firme, não é sobre aguentar tudo. É sobre renascer diferente. Quem atravessa a dor verdadeira não volta igual. Volta mais consciente, mais profundo, mais perigoso, mais livre. A dor tira de você tudo o que é superficial e deixa apenas o essencial. E é exatamente esse essencial que Nietzsche chamava de vontade de potência. A força bruta da vida querendo se expressar através de você. Por isso, se você está sofrendo hoje, não se culpe. Se você está cansado, exausto, fragmentado, silencioso, não significa que fracassou, significa que está no processo. Nietzsche dizia que a alma só evolui depois de atravessar seus próprios incêndios. E talvez seja isso que esteja acontecendo agora. Você não está sendo destruído, está sendo purificado, refinado, despertado. A dor que você sente não é o fim, é o começo, o ponto onde um novo você começa a aparecer. Não o você que agrada ao mundo, mas o você que finalmente é verdadeiro. Reflexão 2. A solidão é o fogo que purifica o espírito. Nietzsche sabia que quase todas as dores humanas nascem de uma única tentativa fracassada: a tentativa de evitar ficar sozinho consigo mesmo. O mundo moderno teme a solidão como se ela fosse um veneno mortal. As pessoas correm de silêncio para barulho, de pensamento para distração, de si mesmas para qualquer coisa que anestesie. E por isso vivem superficiais, sempre fugindo, sempre ocupadas, sempre vazias. Mas Nietzsche via a solidão de outra forma. Para ele, a solidão não era castigo, era purificação. Era o fogo que queimava tudo o que não era verdadeiro. Há uma solidão artificial, aquela que você sente mesmo cercado de pessoas, e essa dói mais do que qualquer outra. Dói porque você percebe que ninguém ao seu redor realmente te enxerga. Dói porque você se vê representando papéis que não têm mais nada a ver com quem você se tornou. Dói porque você é obrigado a se reduzir para caber em lugares que já não fazem sentido. Mas existe a outra solidão. A solidão que Nietzsche defendia. A solidão que não enfraquece, refina. É a solidão que começa quando o barulho externo para e o barulho interno finalmente aparece. É quando você percebe que tem uma vida inteira não vivida dentro de você. Pensamentos que você ignorou. Feridas que você empurrou para o fundo da mente. Verdades que você fugiu por anos. E é aqui que a solidão se torna fogo, porque o silêncio não mente. Ele mostra exatamente quem você é quando o mundo não está olhando. Ele revela seus medos, seus desejos, suas contradições, suas forças ocultas, suas fraquezas reprimidas. E isso é insuportável para quem ainda não aprendeu a existir sem máscaras. Nietzsche sabia: quem não sabe se recolher a si mesmo, sempre encontra caminhos para se perder. Por isso, ele insistia tanto na necessidade de ficar só, porque só na solidão você consegue ouvir aquilo que o mundo tenta abafar, a sua própria consciência. É na solidão profunda que você percebe que aquilo que chamava de companhia era só distração. Aquilo que chamava de amor era só medo de abandono.
Aquilo que chamava de vida era só sobrevivência automática. Aquilo que chamava de felicidade era só anestesia. E, ao mesmo tempo, é na solidão que você descobre a força mais perigosa que um humano pode ter: a capacidade de se bastar. Quando você aprende a ficar sozinho sem se desmoronar, as pessoas deixam de ter poder sobre você. A opinião alheia perde importância. A aprovação deixa de ser necessária. A solidão deixa de ser ameaça e se torna território sagrado. Nietzsche dizia que as almas grandes são como montanhas. Ninguém vive no topo delas. E é verdade. A altura traz isolamento, mas também traz visão. A solidão que assusta hoje é a mesma que vai te dar clareza amanhã. A mesma que vai te libertar de relacionamentos pequenos, ambientes tóxicos, expectativas sufocantes, projetos vazios. A mesma que vai devolver sua voz, seu tempo, seu propósito. E quando você passar por esse fogo, quando você atravessar essa noite, quando você enfrentar esse silêncio até o fim, você vai perceber algo que Nietzsche entendeu cedo demais. A solidão não estava tentando afastar você do mundo, estava tentando aproximar você de si mesmo. Não é um castigo, é um ritual. É o processo inevitável de quem está prestes a se tornar alguém que não depende mais da presença dos outros para existir. A solidão, a verdadeira, purifica. Ela queima o que não presta e ilumina o que você sempre foi. Reflexão 3. O caos interno é a porta de um novo você. Nietzsche acreditava que toda transformação importante começa com um colapso. Não um colapso visível, daqueles que o mundo enxerga, mas um colapso silencioso, interno, que desorganiza a mente e desmonta certezas antigas. Esse caos interno não é sinal de desequilíbrio, é sinal de movimento. É o ponto em que antigas convicções deixam de funcionar e novas formas de existir começam a se insinuar. O caos aparece quando você percebe que a vida que estava levando já não suporta mais quem você está se tornando. A mente sente primeiro, o corpo sente depois. A consciência vem por último. Nietzsche sabia que esse processo é doloroso porque exige que você abandone partes de si mesmo às quais se acostumou. Há hábitos, crenças, identidades, relacionamentos e versões suas que não podem atravessar certas portas junto com você. E o caos é o momento em que tudo isso se solta ao mesmo tempo. Não há elegância nisso. Há verdade. E a verdade raramente chega de forma suave. O caos se manifesta como confusão, irritação, vazio, impaciência, falta de sentido, sensação de desajuste. É uma mistura de emoções que parecem contraditórias, mas não são. Elas revelam que algo novo está sendo preparado dentro de você, mesmo que você ainda não consiga nomear. Nietzsche via o caos como a fase mais fértil da vida humana. Porque só quando o antigo desmonta é que o novo encontra espaço para surgir. E o novo nunca nasce no conforto, nasce na instabilidade. A maioria tenta sufocar esse caos, tenta voltar a ser quem era, tenta colar os pedaços antigos como se nada tivesse acontecido. Mas Nietzsche sabia que o retorno ao eu de antes é uma ilusão. Depois que uma consciência se expande, ela nunca retorna ao tamanho original. A verdadeira força não está em evitar o caos, mas em suportá-lo sem se trair, sem desistir do que você sente, sem correr de volta para velhas prisões só porque elas pareciam familiares. O caos é o intervalo entre um eu e outro. É o corredor escuro que separa duas versões de você. É desconfortável, sim, mas também é necessário. Porque ao atravessar esse corredor, você descobre o que não quer mais carregar. E isso, por si só,
já é metade da libertação. Nietzsche não elogiava o caos pelo sofrimento que trazia, mas pela honestidade brutal que carregava. Nada revela mais sobre você do que os momentos em que tudo parece fora de lugar. É ali que o caráter se mostra. É ali que a vontade se prova. É ali que sua essência se reorganiza. E quando esse processo termina, quando o caos cumpre seu papel, você não volta a ser quem era. Você emerge mais definido, mais consciente do que precisa deixar para trás e mais alinhado com aquilo que quer ser a partir daqui. O caos, no fim, não destrói. Ele reorganiza, ele limpa, ele abre espaço para um você que estava tentando nascer há muito tempo. Reflexão 4. O sofrimento te obriga a abandonar quem você não é mais. Nietzsche entendia o sofrimento não como um simples estado emocional, mas como um processo de desagregação. Segundo ele, a dor não surge apenas para machucar, surge para revelar. E o que ela revela, na maioria das vezes, é brutal. Você já não cabe dentro da vida que vinha tentando sustentar. A dor emocional, aquela que fica dias, meses, anos dentro de você, não aparece do nada. Ela surge quando uma parte sua tenta continuar vivendo de um jeito que já não é verdadeiro. É como usar uma roupa que não serve mais. A costura aperta, o tecido corta, o corpo reclama. Nietzsche via isso de forma quase cirúrgica. Ele acreditava que cada sofrimento insistente sinaliza que uma versão antiga de você está tentando sobreviver além do prazo natural. E quanto mais você tenta mantê-la viva, mais dói. O sofrimento, então, não é punição, é aviso. É o corpo emocional dizendo: isso que você está tentando carregar já não te pertence. É a mente avisando: essa identidade foi útil, mas agora impede o próximo passo. É a vida afirmando: está na hora de deixar morrer o que já acabou. O problema é que abandonar versões antigas de si mesmo não é um ato romântico. É um processo violento. Você se despede de hábitos, relações, crenças, narrativas, expectativas e papéis que construíram sua autoimagem por anos. E esse luto dói. Dói porque você não está apenas perdendo algo, está perdendo aquilo que acreditava ser. Nietzsche dizia que a grande tragédia humana é insistir em preservar identidades mortas. Pessoas que se definem pelo que já não sentem. Pessoas que se agarram a histórias antigas por medo de escrever novas. Pessoas que continuam vivendo como se ainda fossem aquela versão que o tempo já destruiu. E a dor aparece justamente para impedir essa estagnação. Há um ponto na vida em que o sofrimento deixa claro: se você continuar tentando ser o que era, vai se quebrar. Não porque você é fraco, mas porque aquele eu antigo não tem força para sustentar o que você precisa se tornar. O sofrimento empurra, rasga, desmonta, fragmenta, não porque quer destruir, mas porque quer libertar. Libertar do passado, da repetição, da inércia, da identidade desgastada, de uma forma de viver que você ultrapassou sem perceber. E é por isso que a dor costuma vir junto com uma sensação de deslocamento. Você já não se reconhece no que fazia sentido antes. Coisas que antes te sustentavam agora te cansam. Pessoas que antes te completavam agora te drenam. Planos que antes te guiavam agora te confundem. Nietzsche lia esse desencontro como sinal de transição. A mente antiga está morrendo, mas a nova ainda não nasceu completamente. Essa fase intermediária é desconfortável, mas essencial. Abandonar quem você não é mais exige coragem. E essa coragem não surge do nada. Ela é forçada. Ela é esculpida pela própria dor. A cada pedaço que cai, surge um espaço. A cada ilusão que morre, surge claridade. A cada identidade que desmorona,
surge possibilidade. E é por isso que Nietzsche afirmava que é preciso morrer algumas vezes para de fato viver. Ele não falava de morte literal, mas de renúncias internas, aquelas que te arrancam aquilo que você mais teme perder, o conforto da familiaridade. Mas só há crescimento real quando o chão antigo desaparece. E só existe renascimento quando você permite que certas partes de si finalmente descansem. O sofrimento, portanto, não está dizendo você está quebrado. Ele está dizendo você ultrapassou o ponto de retorno. Não é fraqueza, é passagem. É evolução empurrada à força. É o nascimento de um novo você que não pode coexistir com as antigas amarras. E no momento em que você finalmente deixa ir o que precisa ir, surge um silêncio diferente. Não o silêncio da dor, mas o silêncio da clareza. A sensação repentina de que você não perdeu algo, mas foi devolvido a si mesmo. Reflexão 5. A vida testa apenas quem tem potencial para crescer. Nietzsche enxergava a vida como uma espécie de força seletiva. Não seletiva no sentido moral, mas no sentido existencial. A vida pressiona mais profundamente exatamente aqueles que carregam mais potência dentro de si. Para ele, a existência não desperdiça tempestades com espíritos frágeis. Pessoas que não possuem intensidade interna costumam levar vidas sem grandes abalos. Vivem dentro das mesmas rotinas, dos mesmos medos, das mesmas expectativas herdadas. Passam pela vida sem se encontrar, mas também sem ser confrontadas. Mas quem tem profundidade, mesmo que ainda não saiba, é chamado pela própria vida para atravessar terrenos mais difíceis. Não porque merece sofrer, mas porque carrega dentro de si algo que só pode ser revelado sob pressão. Nietzsche acreditava que a vida testa aqueles em que enxerga possibilidade. Ele dizia, em essência, somente aqueles que podem suportar grandes dores são capazes de grandes transformações. E essa é uma verdade que dói aceitar quando você está no meio da tempestade. Quando tudo começa a dar errado ao mesmo tempo, quando pessoas se afastam, quando seus planos desmoronam, quando a sensação de controle desaparece, quando você sente que está lutando sozinho contra uma força maior do que você, a primeira tendência é pensar: por que só comigo? Por que parece que a vida pega tão pesado com quem está tentando? Por que sempre eu? Nietzsche responderia assim: porque existe algo em você que ainda não foi revelado, e só o caos tem força suficiente para revelá-lo. Ele não romantizava a dor, mas reconhecia sua função. Para Nietzsche, a dor é um processo de refinamento. Ela separa o que é essencial do que é acidental. Ela revela aquilo que permanece quando todas as ilusões caem. E a verdade é que ninguém descobre quem realmente é nos momentos fáceis. Momentos fáceis mostram conforto. Momentos difíceis mostram caráter. A vida te testa não para te quebrar, mas para te obrigar a acessar partes de si mesmo que você não acessaria de outro modo. A dor força a maturidade. A perda força clareza. A queda força responsabilidade. O silêncio força escuta interior. A frustração força novos caminhos. Nietzsche dizia que grandeza não nasce do que você recebe, mas do que você suporta. E suportar aqui não é resistir passivamente, é se transformar através daquilo que te atravessa. Quando você está sendo testado, não é porque falhou, é porque está sendo convocado. Convocado a se tornar alguém que não existe ainda. Convocado a abandonar explicações frágeis.
convocado a construir uma força que não pode ser emprestada nem ensinada, apenas vivida. Muita gente tenta diminuir a intensidade da própria vida para evitar esses testes. Reduzem sonhos, evitam riscos, fogem de confrontos, escolhem caminhos medianos e conseguem de fato uma vida mais estável, porém nunca se encontram completamente. Nietzsche acreditava que quem possui profundidade não consegue escapar de seus próprios chamamentos internos. Mais cedo ou mais tarde, algo dentro dessas pessoas exige expansão. E a expansão sempre pressiona antes de libertar. O teste não existe para te punir, existe para te preparar. E na visão de Nietzsche, existe uma diferença brutal entre viver uma vida confortável e viver uma vida digna. Uma vida digna exige enfrentamento. Não enfrentamento do mundo, mas de si mesmo. Você não está sendo testado porque a vida é injusta. Você está sendo testado porque, de algum modo, consciente ou não, você tem potencial para suportar mais do que imagina e para se tornar mais do que jamais pensou que seria. O teste revela aquilo que estava escondido. E o que você está enfrentando agora não é o limite da sua força, mas o início dela. Reflexão 6. O mundo não precisa te entender. Você precisa se tornar inteiro. Nietzsche sempre desconfiou da ideia de ser compreendido. Para ele, poucos sofrimentos são tão silenciosos quanto a expectativa secreta de ser finalmente visto, acolhido, reconhecido. Mas esse reconhecimento raramente acontece, e quando acontece, nunca é completo. O outro só compreende partes, vagas sombras, superfícies. A única pessoa que pode, de fato, te entender é você mesmo. E isso exige um trabalho interno que ninguém pode fazer em seu lugar. Nietzsche observava que boa parte da miséria humana nasce da esperança frustrada de ser lido pelo mundo como um livro aberto. Mas você não é um livro, é um labirinto, e nem todo mundo tem coragem de atravessar labirintos. A verdade incômoda que Nietzsche joga na nossa cara é esta: você não foi feito para caber nos olhos alheios, você foi feito para se tornar inteiro. E inteiro aqui não significa perfeito. Significa não dividido, não fragmentado, não sufocado por versões inventadas para agradar, sobreviver, pertencer ou evitar rejeição. Grande parte da sua dor vem da tentativa de ajustar quem você realmente é às expectativas de pessoas que nunca viveram sua história. E Nietzsche sabia o preço dessa tentativa. Ao tentar ser entendido, você começa a se editar, e ao se editar, você começa a desaparecer. A busca por compreensão externa leva inevitavelmente ao abandono interno. Nietzsche dizia que o indivíduo só se torna verdadeiramente forte quando cessa a tentativa de ser aceitável e começa a se tornar verdadeiro. A aceitação exige performance. A verdade exige coragem. A partir do momento em que você entende isso, algo profundo muda. Você para de se explicar, você para de se justificar, você para de negociar sua essência, você para de pedir licença para existir, você para de perseguir quem nunca te oferecerá abrigo. A compreensão do mundo deixa de ser um objetivo, torna-se apenas uma possibilidade e não uma necessidade. Nietzsche enxergava a vida como um processo de individuação, não no sentido de se isolar, mas de se reconhecer por inteiro, mesmo que o preço seja caminhar sozinho em alguns trechos da jornada. Ele acreditava que um dos maiores atos de liberdade é aceitar que o mundo pode nunca entender sua dor, sua mente, seu caminho, seus medos, suas escolhas, e ainda assim seguir caminhando com firmeza. Porque o objetivo não é ser compreendido, o objetivo é ser coerente consigo mesmo. Uma pessoa inteira não se adapta ao mundo, como quem tenta caber numa máscara. Ela se molda a partir da própria consciência,
e um mundo que se vire para lidar com isso. E quando você finalmente decide parar de se dobrar para ser interpretado, quando você aceita que alguns nunca vão enxergar sua profundidade, quando você se liberta da demanda de aprovação, surge um tipo de força que Nietzsche considerava rara, a força de existir sem pedir permissão. É nesse ponto que você deixa de ser uma peça no tabuleiro dos outros e se torna autor da própria vida. É nesse ponto que você percebe que o entendimento externo não é o que sustenta a sua sanidade. O que sustenta é a sua capacidade de não se abandonar. O mundo não precisa te entender. Nunca precisou. Mas você precisa se tornar inteiro. Porque a maior tragédia não é ser incompreendido. É viver uma vida que não expressa quem você realmente é. E Nietzsche sabia: quem tem sua própria luz nunca ficará à mercê da escuridão alheia. Você não veio ao mundo para ser interpretado. Veio para ser inteiro. A reflexão 7 é: a força que você procura está escondida no seu ponto mais frágil. Nietzsche sabia que os seres humanos carregam uma ilusão persistente. A ideia de que a força está sempre distante, externa, pertencente a outros, aos mais confiantes, aos mais brilhantes, aos mais emocionalmente estáveis. Mas para Nietzsche, a verdadeira força nunca nasce daquilo que você domina. Ela nasce daquilo que você teme, daquilo que evita, daquilo que machuca, daquilo que você tenta enterrar no escuro. A força está sempre escondida no ponto exato onde você se sente mais vulnerável. O que parece fratura é, na verdade, o local onde a luz tenta entrar. O que parece fraqueza é a porta de entrada do amadurecimento. O que parece limite é o espaço onde a vontade começa a se concentrar. A fragilidade que você tanto tenta esconder do mundo, e às vezes até de si mesmo, não é um defeito, é matéria-prima. Nietzsche acreditava que cada traço frágil, cada insegurança, cada dor reprimida, cada dúvida profunda funciona como um convite para crescer de dentro para fora. É ali, naquele ponto sensível, onde a mente decide se afundar ou despertar. E, na maioria das vezes, é justamente nesse ponto frágil que você descobre uma resistência que nunca imaginou ter. Não a resistência heróica e teatral que o mundo idolatra, mas a resistência silenciosa. De levantar mesmo sem vontade, de continuar mesmo sem esperança, de suportar mesmo sem testemunhas, de existir mesmo quando tudo dói, de permanecer íntegro mesmo quando o mundo te fragmenta. Essa é a força que Nietzsche valorizava, a força trágica, a força consciente, a força que se forma exatamente onde você pensou que terminava. A ferida, para Nietzsche, não é vergonha, é território de transformação. A vida atinge mais forte nos lugares onde algo precisa ser refeito. E a dor desses impactos não é sinal de que você está quebrado, mas de que alguma parte interna está sendo convocada a nascer de um modo diferente. Nietzsche via a fragilidade como o mapa do crescimento. O que você teme aponta o que precisa ser encarado. O que você evita revela o que precisa ser resolvido. O que te fere mostra exatamente onde sua força está escondida, comprimida, esperando um empurrão para se expressar. É por isso que, às vezes, a vida insiste nas mesmas dores, porque você insiste em ignorar as mesmas partes de si mesmo. E quanto mais você tenta evitar a fragilidade, mais ela cresce.
Fragilidade não some quando é evitada. Ela se fortalece, se infiltra, se espalha e só se dissolve quando é encarada de frente. Nietzsche dizia que o homem forte não é o que nunca cai, mas o que permanece fiel a si mesmo enquanto cai. Isso significa que a força não está na ausência de feridas, está em permitir que essas feridas se tornem sabedoria. É fácil admirar a força dos outros. Difícil é reconhecer que a sua está nas partes que você esconde. O lugar mais frágil da alma é o lugar onde a vida sussurra. É aqui que você precisa voltar. É aqui que você precisa curar. É aqui que você precisa crescer. A força que você busca não está no futuro. Não está em uma versão idealizada de si mesmo. Não está em um ponto distante da sua jornada. Ela está exatamente onde dói. Exatamente onde quebra. Exatamente onde você pensou que não aguentaria. Sua fraqueza não te diminui, te revela. E revela a força que você estava destinado a encontrar. Reflexão 8. Sofrer em silêncio não é fraqueza. É o início da sua vontade de poder. Para Nietzsche, a maior parte do sofrimento humano acontece em silêncio. Não é o grito, o choro, a tempestade emocional. É aquilo que você segura por dentro enquanto o mundo acha que tá tudo bem. É a dor que ninguém vê, mas que te acompanha em cada gesto, em cada pensamento, em cada noite difícil. Nietzsche não chamava isso de fraqueza, chamava de vontade de poder. Mas não no sentido comum, não poder sobre os outros, não ambição cega, não força bruta. A vontade de poder, para ele, é a energia interna que faz você continuar existindo mesmo quando não vê motivo nenhum. É a força que resiste mesmo sem estímulo. É aquilo que te empurra para frente sem que você perceba. E é por isso que Nietzsche dizia que quem sofre calado não está se destruindo, está se transformando. Por dentro, silenciosamente, quase invisivelmente, você está reorganizando a sua alma. Você está remodelando a sua força. Você está aprendendo a segurar o próprio peso. E essa capacidade de continuar mesmo ferido, é a mais profunda manifestação da vontade de poder. Nietzsche observava que o sofrimento muda você porque obriga sua consciência a sair da superfície. Quando tudo está bem, sua mente se acomoda. Quando algo te quebra, ela é forçada a mergulhar mais fundo. É nesse mergulho que você descobre partes de si que nunca teria encontrado na calmaria. A solidão que vem com o sofrimento não é punição, é processo, é a preparação silenciosa para que você renasça mais forte. Não um renascimento bonito, romântico, cinematográfico, mas um renascimento cru, honesto, sólido, daquele tipo que constrói caráter. Nietzsche dizia que sofremos mais intensamente quando tentamos agradar o mundo e menos quando nos comprometemos com aquilo que nossa própria alma exige. O sofrimento silencioso, então, é um chamado para parar de viver para os outros e começar a viver para si. É nesse ponto que o sofrimento se transforma, não porque a dor diminui, mas porque você deixa de ser dominada por ela. Você se torna alguém que, mesmo machucado, ainda escolhe continuar.
E isso, para Nietzsche, é a prova de grandeza interior. A verdadeira força não é nunca cair, é continuar se levantando enquanto ninguém está vendo. É manter o coração andando quando a mente quer parar. É seguir, mesmo que devagar, mesmo sem esperança, mesmo sem energia, porque alguma coisa dentro de você se recusa a desaparecer. Nietzsche dizia: "O que não me mata, me fortalece." Mas essa frase não é sobre heroísmo, é sobre sobrevivência interior. É sobre o tipo de força que você descobre em silêncio. É sobre a vontade de poder que desperta quando a vida te coloca de joelhos e você, mesmo sem saber como, ainda escolhe levantar. No fim, a 8ª reflexão é simples e brutal. O sofrimento silencioso não te destrói, mas prepara a versão de você que o mundo não conseguiu quebrar. Reflexão 9. A solidão é o lugar onde a sua verdadeira voz finalmente pode falar. Poucos filósofos compreenderam a solidão tão profundamente quanto Nietzsche. Para ele, a solidão não era a ausência de companhia, era a ausência de ruídos. Ruídos da aprovação, da opinião alheia, das expectativas que te moldam, da pressão social que tenta te transformar em algo que não é você. Ele dizia que a maior parte das pessoas nunca se encontra de verdade porque vive cercada de vozes que abafam a própria consciência. Ninguém sabe ouvir a si mesmo quando está o tempo todo tentando ser aceito, compreendido ou validado pelo mundo. É por isso que Nietzsche afirmava que a solidão é essencial. Não a solidão do abandono, mas a solidão da individuação. A solidão do retorno para si. A solidão onde a sua voz interior, aquela que você ignora há anos, finalmente consegue ser ouvida. E é justamente por isso que ela dói. A solidão confronta você com partes suas que foram escondidas por muito tempo. Ela remove distrações, remove anestesias, remove personagens, remove tudo o que você usa para evitar olhar para dentro. E quando isso cai, sobra você, nu, cru, verdadeiro. Nietzsche acreditava que esse momento é insuportável para a maioria porque exige honestidade radical. E honestidade radical não tem filtro. Ela revela seus medos que você sempre empurrou para amanhã, suas verdades que você nunca quis admitir, seus desejos que você sufocou para agradar os outros, seus traumas que nunca foram realmente processados, suas escolhas mal feitas, seus limites ignorados, suas dores repetitivas, suas máscaras emocionais. A solidão, para Nietzsche, é o espelho onde você finalmente vê quem realmente é. E esse espelho não mente. Por isso, ele dizia que somente quem enfrenta a solidão cresce de verdade. Não cresce em aparência, nem em performance externa. Cresce na alma. Porque na solidão, você para de existir para os outros e começa a existir para si mesmo. Nietzsche acreditava que as pessoas fogem da solidão porque não suportam o peso da própria profundidade. Preferem se distrair, se ocupar, se dopar de estímulos, se anestesiar com pressa e barulho, tudo para evitar aquele silêncio onde a verdade aparece. Mas ele via esse silêncio como um portal para a consciência, para a identidade, para a integridade emocional. Na solidão verdadeira, você começa a perceber o que te faz mal de verdade, quem nunca deveria ter ficado na sua vida, as escolhas que você fez só para ser aceito, as partes suas que foram abandonadas, os sonhos que você escondeu por medo, a força que você não sabia que tinha, os padrões repetitivos que te aprisionam, o tipo de vida que você realmente quer, a diferença entre carência e vontade genuína. E é aí que a solidão se transforma. Ela deixa de ser um castigo
e se torna uma ferramenta. Nietzsche dizia que ninguém se torna forte vivendo cercado de vozes externas. A força real nasce quando você encara seu próprio silêncio e percebe que, apesar do medo, existe algo dentro de você que permanece intacto. A solidão revela que você não depende emocionalmente do mundo, que a sua essência é completa, que você tem um eu mais profundo, mais calmo, mais sábio, mas que só aparece quando os ruídos param. E é por isso que Nietzsche valorizava tanto o retiro interno. Ele dizia que o espírito humano precisa de tempos em tempos ir para o alto da montanha, não fisicamente, mas psicologicamente. Sair do barulho, do consenso, da multidão e encontrar um lugar onde a própria alma possa respirar. A solidão não te isola, ela te devolve para você. A solidão não te enfraquece, ela te desintoxica do mundo. A solidão não te quebra, ela te refaz. No fim, a nona reflexão de Nietzsche é isso. A solidão é o laboratório da alma, o lugar onde você se reconstrói, se refaz, se encontra e se eleva. Não para ser melhor que os outros, mas para ser finalmente inteiro para si mesmo. Reflexão 10. O obstáculo não é seu inimigo. É o território onde sua próxima versão está tentando nascer. Nietzsche acreditava que cada ser humano carrega dentro de si um campo de batalha invisível. Não o campo de batalha contra o mundo, mas contra a própria estagnação. Contra a tendência de permanecer igual, contra o impulso de viver uma vida pequena, confortável, previsível e sem profundidade. Ele dizia que o ser humano não nasce pronto, ele se constrói, e nessa construção, os momentos de queda não são desvios, são parte da estrutura, são as vigas que sustentam a consciência. São o terreno onde o espírito é obrigado a abandonar ilusões antigas e assumir aquilo que realmente é. Nietzsche observou que cada adversidade, cada frustração, cada perda ou deslocamento emocional funciona como um empurrão da existência. Um empurrão que obriga você a olhar para dentro e enxergar o que ficou adormecido. Não porque a dor ensina, mas porque ela remove tudo o que não era essencial. Ela arranca disfarces, arranca expectativas, arranca versões antigas que você mantinha por hábito ou medo. E nesse espaço que sobra, existe a oportunidade de se tornar alguém completamente diferente. Para Nietzsche, superar a si mesmo significa abandonar a antiga coordenada mental que você utilizava para navegar pela vida. Você para de reagir da forma que sempre reagiu, para de buscar validações automáticas, para de se esconder atrás das mesmas justificativas que sempre usou, para de repetir histórias que só serviam para proteger feridas antigas. Ele dizia que quando o mundo te machuca, você não está sendo destruído, você está sendo convocado. Convocado a revisar suas crenças mais profundas, a examinar o que te prende, a identificar o que já não serve, a perceber onde você viveu de forma pequena demais. É nesse chamado silencioso que começa a verdadeira superação. Não uma superação emocional superficial, mas a superação das limitações que você mesmo se impôs. Nietzsche não romantizava o sofrimento. Ele entendia sua brutalidade, mas também reconhecia sua utilidade psicológica. Para ele, a dor é o único elemento capaz de fazer a consciência romper com a inércia. Sem dor, o ser humano tende a permanecer no mesmo lugar, repetindo padrões, desejos, escolhas, crenças. A dor quebrava essa linha reta e abria uma nova possibilidade, a de se reinventar. Essa reinvenção não nasce do heroísmo, ela nasce da sinceridade radical, nasce do momento em que você olha para a própria vida e diz:
Eu não posso continuar existindo desse mesmo jeito. Não porque você é fraco, mas porque aquela versão que você foi até agora simplesmente não comporta o tamanho da alma que você possui. Nietzsche acreditava que o obstáculo é uma espécie de rito de passagem, algo que exige que você atravesse camadas internas que evitou por anos, algo que te coloca diante de perguntas que você não queria fazer. O que eu venho adiando? O que eu finjo não ver sobre mim? Quais escolhas eu tomei apenas para pertencer? Quem eu poderia ser se parasse de viver para agradar? Que parte minha está sufocada por uma vida pequena demais? Essas perguntas são desconfortáveis, são perturbadoras, mas Nietzsche dizia que a consciência nunca expande sem incômodo, nunca muda sem fricção, nunca amadurece sem quebrar algumas certezas. Por isso, para ele, o obstáculo não é castigo, é ferramenta, é instrumento de lapidação, é pressão necessária para moldar algo maior. Ele comparava esse processo a um escultor diante de uma pedra bruta. A pedra resiste, mas é a resistência que permite que surja uma forma nova. Sem a resistência, não haveria escultura, só matéria sem propósito. Você é essa escultura, e a vida é o cinzel. O que parece destruição é, na verdade, revelação. Nietzsche acreditava profundamente que existe dentro de cada pessoa um eu maior esperando ser descoberto. Não um eu idealizado, perfeito, iluminado, mas um eu mais autêntico, mais maduro, mais honesto consigo mesmo. E esse eu não aparece na tranquilidade. Ele aparece quando você é obrigado a questionar tudo aquilo que antes parecia óbvio. A superação de si mesmo, então, não é um destino, é um processo contínuo. É a disposição constante de olhar para dentro e perceber quando você cresceu e a sua vida não cresceu junto. É entender quando a dor está dizendo que chegou a hora de soltar uma versão sua que já ficou pequena. É aceitar que o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar adiante. Nietzsche dizia que depois que você atravessa algo profundamente difícil, algo dentro de você nunca mais volta ao tamanho anterior. E que isso é bom, é sinal de expansão, é sinal de que aquela versão antiga morreu para que uma mais forte pudesse nascer. No fim, a 10ª reflexão de Nietzsche não é sobre dor, é sobre transição. É sobre reconhecer que tudo aquilo que te fere também abre um portal. E esse portal não leva para fora, leva para dentro da sua verdadeira capacidade, para dentro da sua coragem, para dentro da sua profundidade. O obstáculo não é o fim, é o início da versão sua que finalmente consegue existir sem pedir permissão ao passado. Depois de atravessar essas 10 reflexões, talvez você tenha percebido uma verdade que Nietzsche repetia de diferentes formas ao longo de toda a sua obra. O ser humano não está aqui para ser protegido da dor, mas para se tornar capaz de criar sentido a partir dela. Nietzsche não acreditava em uma vida confortável, acreditava em uma vida consciente. Uma vida onde você não se esconde atrás daquilo que te machucou, não se diminui para caber em expectativas alheias, não sufoca a própria essência para ser aceito, mas confronta a si mesmo com honestidade, mesmo quando isso dói, mesmo quando isso assusta, mesmo quando isso exige deixar partes antigas para trás. Essas reflexões não foram feitas para te motivar, foram feitas para te lembrar que existe dentro de você uma força que ainda não foi totalmente usada. Uma coragem que ainda não foi completamente acessada, uma profundidade que a rotina, a pressa e o medo tentaram esconder. Nietzsche acreditava que a grandeza humana começa quando você para de fugir de si mesmo e começa a se encarar de verdade, sem máscaras, sem desculpas, sem personagens.
E se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua não quer mais viver anestesiada. Não quer mais carregar velhas narrativas. Não quer mais sobreviver de forma automática. Quer se entender, quer se reconstruir, quer se tornar alguém que finalmente honra a própria alma. A transformação que Nietzsche descreve nunca é instantânea. Ela começa como algo pequeno, quase invisível, um pensamento novo, uma decisão mais consciente, uma vontade súbita de não repetir o padrão de sempre, um gesto de respeito consigo mesmo, um limite colocado onde antes você aceitava tudo. É assim que nasce o vir a ser. É assim que o espírito se expande. É assim que você caminha em direção à versão mais sincera de si. Nietzsche dizia que viver é assumir a responsabilidade por quem você pode se tornar e não apenas lamentar aquilo que o mundo fez com você. A vida não te pede perfeição, te pede presença, te pede coragem, te pede postura, te pede autenticidade. E agora que essas ideias estão dentro de você, mesmo que em silêncio, elas vão começar a trabalhar no seu subconsciente. Vão reorganizar seu olhar, vão te fazer questionar o que precisa ser questionado, vão te fortalecer exatamente no ponto onde você mais precisa. Porque no fim, Nietzsche acreditava em uma coisa acima de todas. Ninguém está condenado a permanecer quem é. Você pode se tornar alguém maior do que qualquer ferida que já recebeu.